Este mês nós reservamos para a comemoração dos 80 anos do Vicente de Paulo. E o Wilson teve a feliz ideia de convidar pessoas ligadas à casa para virem falar das suas experiências com o Vicente de Paulo e também trazer temas diferentes. Hoje quem vai dirigir o estudo é o Cassiano Ricardo Santos Pimentel. E ele é ligado à nossa casa, nós dois brincamos entre nós, ele já pode até aposentar como dirigente de centro espírita, porque ele está aqui desde 89. Então, é com muita alegria que nós passamos a palavra para ele, agradecendo por esse tempo de trabalho que ele tem conosco. Certamente ele continuará por mais outra aposentadoria aqui trabalhando na casa. Boa noite a todos. Bom, primeiro dizer que a gente só permanece numa casa quando a gente é bem acolhido, quando a gente é bem recebido. E felizmente eu fui muito bem recebido nessa casa. Ele não gosta muito desse tipo de louvores, mas eu acho que isso só foi possível porque ao longo desses 80 anos de história dessa casa, uma boa parte dessa história teve à frente o Felipe. Então, e ele fez uma coisa que eu, que tenho a oportunidade muitas vezes em diversas casas espíritas, ele fez uma coisa, ele, não só ele obviamente, mas ele foi um dos responsáveis por isso, de transformar essa casa numa casa democrática, aonde as pessoas podem vir, colocar suas ideias, participar nos grupos nos quais se sintam melhor. E ele nunca teve uma ingerência, uma interferência no rumo dos grupos que funcionam aqui na casa. O centro espírita, diferente dos outros templos religiosos, nós só temos uma hierarquia jurídica, que é necessário junto às leis dos homens. Mas nós não temos um comando, como tem as igrejas evangélicas, tem o seu pastor, as igrejas católicas têm o seu padre, bispo, nós não temos esse tipo de hierarquia. Mas é necessário que haja um comando, é necessário que haja uma coordenação para que as coisas não fujam do rumo e do seu objetivo inicial. Eu acho que o Felipe deu esse tom na casa durante mais da metade desses 80 anos da casa do Vicente de Paulo, ele esteve sempre de alguma maneira à frente dela. Eu já fui presidente dessa casa e quando eu fui presidente dessa casa eu não sofri em momento algum nenhum tipo de interferência dele perturbando a minha gestão, assim como eu sei também que os outros presidentes da casa nunca tiveram esse tipo de problema. Então, portanto, eu queria aqui deixar registrado, eu acho que um reconhecimento que é muito importante. Eu acho que todo espaço, ele vive de referências históricas, e essa referência histórica que essa casa tem é o Felipe. Então, fica aqui, não só em meu nome, mas em nome de todos os coordenadores dessa casa, essa história. E como ele disse bem, eu estou aqui há muito tempo. Hoje eu tenho a felicidade de coordenar talvez o grupo mais antigo da casa já. Então, realmente, aqui é a minha casa. É a minha segunda casa. Eu falo isso sem nenhum tipo de demagogia, porque realmente eu me sinto bem aqui, transito pelas salas, escadas e corredores da casa com muita intimidade. Isso é muito bom. Isso dá muita tranquilidade e paz no compromisso que a gente tem. E esse compromisso não é pequeno. Esse compromisso é muito grande. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso tema aqui. Rui, eu mexo muito, viu? Eu sei que você vai sofrer comigo. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Eu preciso disso aqui. Deixa eu ver se eu vou aprender a mexer nisso aqui. Bom, esse tema começa aqui, numa passagem do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Esse curto trecho de um texto maior já nos traz uma série de ensinamentos, Primeiro que nós não podemos esquecer
que o cristianismo é a base de tudo e é fundamentalmente a base em que se estrutura a doutrina espírita. Em momento algum, Kardec, responsável pela codificação da doutrina, em momento algum, ele questionou, duvidou, colocou de lado o cristianismo, os ensinamentos do Cristo. Então, essa é uma questão que nós sabemos que quando nós buscamos o nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento espiritual, e a questão moral é fundamental no desenvolvimento espiritual, é no cristianismo que nós encontramos uma base sólida para que nós possamos nos apoiar, nos fundamentar, nos sustentar nesse desafio que é o crescimento, a evolução moral. E o cristianismo, ele, em momento algum, nós podemos detectar qualquer tipo de desvio daquilo que seria o senso comum ou o bom senso, nossos valores aceitariam ou atribuiriam. Quando nós vemos algum tipo de erro, nós temos que entender que esse erro não é do cristianismo primitivo, como foi dito, como foi contado por Jesus, mas sim dos próprios homens. E nós temos muito desses desvios, muitos desses equívocos dentro do cristianismo. Não vamos esquecer que nós vivemos há 1700 anos sob uma religião que utilizou-se do cristianismo a seu bel prazer e em função de interesses os mais escusos possíveis. E não faço aqui uma crítica à Igreja Católica como se fosse alguma coisa alheia à nossa realidade e cultura. Somos todos católicos originalmente, né? São 1700 anos de catolicismo. Emmanuel dizia que já vivemos de 200 a 250 encarnações. Então, portanto, nos últimos 1700 anos, direto ou indiretamente, nós recebemos a influência do catolicismo na nossa cultura religiosa e espiritualista, né? Nós recebemos essa influência e nós lutamos sobremaneira contra ela, não contra ela como um todo, mas os dogmas e os desvios que ela provocou. Nós lutamos contra ela quando nós estudamos e tentamos entranhar em nossos comportamentos a doutrina espírita. Portanto, nós temos esse desafio de fazer as correções necessárias, tendo o cristianismo primitivo como base e, acima de tudo, a doutrina espírita como o nosso guia maior. Então, portanto, Jesus nos convoca, né? Nos conclama a que nós sejamos vencedores da impiedade. E nós vamos entender um pouco o porquê disso. O amai-vos e instruí-vos é uma orientação e um chamamento direto para nós fazermos frente a essa impiedosidade que existe na sociedade e na humanidade como um todo. Humanidade encarnada e desencarnada, sempre lembrando bem isso, né? Portanto, isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, amai-vos e instruí-vos não é de fácil execução. E nós vamos ver o porquê que não é fácil essa execução. Na verdade, se nós pegarmos esse tema, nós vamos ver que a doutrina espírita inteirinha se fundamenta nisso, né? Inteirinha se fundamenta nisso. Não há nenhuma orientação, nenhuma instrução ditada pelos espíritos que não nos leve a refletir sobre a necessidade de desenvolver o amor e de nos instruirmos para que nós possamos evoluir. E o mais difícil de tudo isso, na operacionalização, sem sombra de dúvida, é aprender a amar, né? E nós vamos ver o porquê que é difícil, né? Porque nós vivemos um corpo material, carnal, nós ainda estamos numa condição de evolução planetária e espiritual ainda muito atrasada, né? Kardec faz um diagrama da evolução dos planetas e, consequentemente, dos espíritos que habitam esses planetas. Nós estamos no segundo planeta em termos evolutivos, na escala de evolução dos espíritos, né? Nós saímos de um planeta primitivo, estamos num planeta de expiações e provas e estamos aí trabalhando a transição planetária para entrarmos num planeta de regeneração. Então vejam, qual a diferença do expiações e prova para o de regeneração que nós estamos entrando? A diferença é basicamente o seguinte: na de expiações e provas prevalece o mal sobre o bem e no de regeneração prevalece o bem sobre o mal. Não significa que o mal é totalmente extinto, mas o mal já passa a ser num grau
que é possível de ser transformado e modificado, o que não acontece no planeta de expiações e prova. Tanto é que os espíritos têm nos alertado. Na transição planetária, 1/3 da humanidade encarnada e desencarnada será exilada da Terra, porque não terão condições morais de permanecer na Terra na sua nova condição de planeta de regeneração. Então vamos pôr a barba de molho, né? Porque acho que ninguém aqui quer fazer parte desse 1/3, a gente quer ficar na parte dos 2/3 que vão ficar por aqui, né? E essa é um fato, é uma verdade, a gente vê isso. E isso, inclusive, nos mostra o porquê do acirramento das emoções, dos sentimentos, o agravamento das relações humanas, né? Essa limpeza do planeta se dá primeiro nas zonas umbralinas para nós aqui na crosta terrestre. E, obviamente, que os espíritos nas zonas umbralinas, desesperados, porque eles tomaram conhecimento disso primeiro do que nós, encarnados, eles tentam de todas as maneiras praticar aquele lema que nós conhecemos muito bem. Já que eu vou levar alguém comigo. Então eles tentam nos induzir aos erros, né? Acirrando as nossas tendências negativas, os nossos vícios, os nossos defeitos, para que nós também não fiquemos aqui. Ou seja, já que eu não vou ficar, eu vou fazer de tudo para que ninguém fique também. Então, vou ver quem eu consigo levar comigo. Mais ou menos, de uma maneira bastante simplificada, lógico, é mais ou menos assim que eles atuam. Então, portanto, para nós é muito difícil amar, porque nós estamos num corpo pesado, desajeitado e extremamente carregado de vícios e defeitos. E nós vamos ver um pouco deles, ou principalmente de um deles, que é um dos mais sérios. E fica muito difícil a gente aprender. E aí é interessante que eu coloquei aqui, ó, é preciso aprender a se amar. Eu não falei, é preciso aprender a amar. Aprender a se amar. E aí eu trago na memória, e lembrando vocês, a fala de Jesus. Quando Jesus foi questionado qual era a maior das leis, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E emendou. E a segunda maior lei é tão importante quanto a primeira, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele não disse que nós temos que amar ao próximo de uma forma objetiva e direta. Ele falou de uma maneira indireta que nós temos que primeiro aprender a nos amar, para depois, sabendo o que é se amar, amar o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro temos que aprender a nos amar. E essa é a dificuldade maior que existe nesse processo de aprendizado do que é amar, né? E lembrando também que o Espírito de Verdade disse, amai-vos. Ele não disse, ame ele, ame o outro. Ele disse, amai-vos. Como um processo de troca de um sentimento perfeito entre todas as partes envolvidas. E não de apenas um para o outro, mas do outro para o um também. Portanto, amai-vos é muito mais completo, muito mais abrangente do que ame o outro. Ame ele, né? Então, são questões que a gente tem que refletir e pensar um pouquinho para ter isso com mais clareza. Vamos lá. O que se entende por amor? É uma palavra polissêmica, que quer dizer que ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Tem diversos significados a palavra amar, né? O amor. Entre eles encontramos a seguinte definição: é uma força tendente a aproximar e a unir numa relação particular dois ou mais seres. Amai-vos. Envolve todos ali naquela troca de sentimento, né, no momento presente. Na Bíblia, a palavra amor, ela foi utilizada com três designações, basicamente com três designações diferentes. Né? A gente pode encontrar três maneiras diferentes de interpretar a palavra amor na Bíblia. A primeira, eros, que é o amor libidinoso. A segunda, filia, amor de amizade. E o terceiro, agape, amor de afeição. Então vamos ver cada um deles rapidamente. Eros é o amor apaixonado na sua forma sexual. Poderia ser, então, entendido como a forma de amor mais primitiva, mais primária, mais básica, que é o que tem movido a humanidade nas suas relações, ao longo de todo esse tempo de humanidade já em desenvolvimento. É o amor primitivo, é o amor básico, é o amor que atraiu
para que houvesse a constituição de uma sociedade, dos casais, de famílias e tudo mais. Esse é o amor na sua forma sexual, o eros. É a busca do prazer, da satisfação do apetite sexual e da valorização do hedonismo no corpo. O que quer dizer isso? O corpo existe para o prazer. Essa é a forma do amor de eros. É óbvio que a Bíblia não faz apologia a isso, né? Mas está lá, em alguns momentos da Bíblia, dos Evangelhos, está lá, em alguns momentos citados, essa forma de amor, essa forma mais sensualizada do amor. Todavia, não se pode desprezar, nem subestimar, inclusive porque Freud qualificou o eros como um dos dois instintos principais que determinam o comportamento do homem. E ele não errou. Ele não errou em hipótese alguma. Em todas as relações humanas, o amor sexualizado está extremamente presente, seja ativamente ou inativamente, seja positivamente ou negativamente, não importa como. Nós poderíamos fazer considerações, mas essa forma de amor primitiva, primária, é a básica nas relações humanas, né? E o outro instinto, a título de curiosidade, que o Freud coloca, é a morte. É o outro instinto extremamente importante na determinação do comportamento humano. Filia ou filia é o amor brindado no Evangelho de João. Aí nós vamos galgar um pouquinho na qualificação do amor. Nós vamos sair um pouquinho do amor primitivo, básico, e vamos avançar um pouquinho. Vamos ler aqui. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já nos vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus aqui convida a compartilharmos o que nós temos com o outro. Quando nós aprendemos a compartilhar, nós damos um passo à frente no nosso entendimento do que é amar, do que é o amor. Porque nós saímos um pouquinho das nossas tendências negativas que nós carregamos ao longo de todas as nossas vidas passadas e estamos aqui para tentar transformar o que é defeito, o que é vício em virtude, né? Então, quando nós aprendemos a compartilhar, nós começamos a construir o verdadeiro amor, né? O amor da amizade, que é o convite que Jesus faz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então nós estamos aqui num degrau superior na forma de amor, né? Aqui nós encontramos o amor como necessidade, como uma questão existencial. Já é uma melhoria da nossa condição de sentir e ver o mundo, a obra de Deus. Nós começarmos a entender que aquele que está ali conosco é mais do que um objeto de desejo, é mais do que alguém que nós queremos meramente compartilhar prazer. Nós queremos compartilhar conhecimento, emoções, sentimentos. Então há uma troca, um compartilhamento, né? Se da transição das vidas inferiores para as superiores precisamos desaprender até então a estratégia dominante, o egoísmo, precisamos agora aprender a amar. E é exatamente isso que nós começamos a fazer nessa segunda forma de amor. Quando nós compartilhamos, nós começamos a deixar o egoísmo de lado. Nós começamos a modificar, a desaprender essa estratégia que a humanidade carregou ao longo de toda a sua história, que foi o egoísmo. A sociedade é construída, foi e ainda é construída sobre o egoísmo. É o acúmulo, as divisões, as separações, as fobias, né? As discriminações, enfim, todas as coisas ruins estão fundamentadas no egoísmo, porque quando eu manifesto algum tipo de preconceito da minha parte, eu estou sendo egoísta, porque eu estou me valorizando em detrimento do outro. Então, o egoísmo é uma forma de estratégia dominante que a sociedade, na sua evolução e no seu aprendizado do amor, vai perdendo paulatinamente, né?
É isso que nós temos que fazer, aprender, substituir o egoísmo pelo amor. É difícil esquecer aquilo que se sabe fazer bem. Nós somos muito bons em sermos egoístas. Nas pequeninas coisas nós somos egoístas. A gente não percebe, é tão automático, né? Afinal de contas, são 250 encarnações praticando isso, né? Então é muito fácil, é automático em nós as atitudes egoístas, né? E que foi vitorioso até agora. O egoísmo venceu, senão a humanidade teria acabado. Então até agora o egoísmo tem vencido, né? O passado é o tempo do egoísmo, o presente e o futuro é o tempo do amor. Essa é a proposta que o Cristo nos deixou há 2000 anos, né? Não é nenhuma proposta, eu acho que isso aí é o único determinismo que tem. É lógico que a gente entende que não há nada pré-determinado nas nossas existências, né? Mas a gente sabe que, baseado nas experiências e nas vivências de outros mundos habitados por espíritos que evoluíram ou que estão em evolução como nós sabemos o que está fadado a acontecer com o planeta Terra e com todos nós, seus habitantes. Então, evoluir, sermos moralmente melhores, acabarmos com o egoísmo e aprendermos a amar na sua forma mais aperfeiçoada, que nós vamos ver agora, é o futuro de todos nós, indiscutivelmente. E o agape está ligado à questão da afeição e da caridade, sendo o tipo de amor mais presente nos textos bíblicos. E não poderia ser diferente. Se Jesus nos veio trazer e nos ensinar o amor de Deus, é óbvio que essa forma de amor seria mais presente nos textos evangélicos, né? Que relatavam as falas do Cristo. E é uma maneira mais evoluída moralmente de nós vermos o outro. Nós já não mais vemos o outro como um objeto e não mais vemos o outro como alguém com quem compartilhamos o nosso conhecimento. Nós vemos o outro como um irmão, filho do mesmo pai que nem nós, filho do mesmo Criador que nem nós, irmanados no mesmo amor que é superior a tudo que existe no universo. Então, portanto, é uma maneira de nós trabalharmos a afeição, o respeito, a simpatia, a admiração por Deus, por teus inimigos, por teus amigos, por teus pais. Interessante colocar pais aí, fica parecendo que merece uma atenção especial, e merece mesmo, né? Porque são nos núcleos familiares que nós temos a oportunidade de nos redimir de erros do passado, né? As famílias são isso, são espíritos afins que se reencontram e é um laboratório da evolução espiritual a família, porque ali os afetos e desafetos se encontram para se acertar, se ajustar. E os pais têm um papel muito importante nessa situação. Em cada núcleo familiar, os pais têm um papel muito importante. Então, portanto, os pais merecem ali uma consideração, porque é muito comum os filhos se revoltarem com os pais. É muito comum isso. E para ilustrar, exemplificar essa forma de amor, que é a mais presente na Bíblia, como eu disse, esse hino ao amor-caridade de Paulo de Tarso é uma das coisas mais lindas que existe, que mostra o agape, né? Um pequeno trecho dele. O amor todo mundo conhece, isso já foi texto de músicas, né? O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Esse é o amor de Deus, esse é o amor do Cristo, não é verdade? Jesus é o maior exemplo desse amor, dessa forma de amar. E nós tivemos alguns que chegam próximo a Ele, né? Nós tivemos referências para as nossas vidas de espíritos encarnados que, pela sua missão desenvolvida, se aproximou muito do que Jesus foi. Mas ainda está muito distante do Cristo. Então, vocês imaginam, se nós pegarmos, por exemplo, o Chico Xavier, né, uma Madre Teresa de Calcutá, e tantas outras figuras da nossa história, muitos deles canonizados pela Igreja Católica, né? Eu costumo brincar que se o Chico tivesse sido católico, ele era Santo Chico Xavier hoje já. Né? Hoje já seria Santo Chico Xavier. Porque são espíritos com essa personalidade, né? Com esse perfil.
espíritos mais evoluídos que vêm através do seu testemunho, através da sua prática, da sua vida, nos ensinar alguma coisa. Portanto, o que nós vimos aí em relação a amar-vos é exatamente isso. Nós temos que ir avançando e nos aperfeiçoando no entendimento e na compreensão do que é amar, a tal ponto que um dia nós possamos ouvir e aceitar o chamamento que Jesus nos faz através dessa mensagem do Espírito de verdade, né? De amai-vos. E o instruí-vos? O instruí-vos, eu diria, é interessante que se eu fosse o Espírito de verdade, eu não sou, mas se eu fosse o Espírito de verdade, eu teria invertido. Eu teria colocado instruí-vos e amai-vos. E eu vou explicar por quê. Mas o Espírito da verdade foi muito verdadeiro. Ele colocou assim, certamente, para que nós não ficássemos confundidos e não nos enaltecêssemos pela instrução, pelo conhecimento. Porque amar, acima de tudo, é algo que está acima do conhecimento. Aprender a amar. Mas vamos lá. Tem um lema latino que é muito legal, que eu coloquei aqui porque ele mostra o que é se instruir. Ouse saber. E saber, buscar a sabedoria, o conhecimento, é uma questão de ousadia. Atreva-se a saber. Tenha coragem de usar o seu próprio entendimento, razão. É uma sequência, né? É uma sequência. E por que isso para mim é tão importante nessa questão do instruí-vos? Porque a maior parte da humanidade é preguiçosa e medrosa. Preguiçosa e medrosa. Preguiçosa porque não gosta de dedicar parte do seu tempo para aprender. E medrosa porque sabe que o aprendizado leva à reflexão. E a reflexão leva à necessidade de uma autotransformação. Então a maior parte das pessoas tem medo de aprender. Porque tudo que se aprende te leva a uma reflexão e você é obrigado a fazer mudanças em si mesmo. Não tem como não fazer. Eu costumo dizer que ser espírita é extremamente difícil. Quem estuda a doutrina espírita realmente sabe o que eu estou dizendo. É muito difícil ser espírita. Porque você não tem como ler o que você lê, ditado diretamente pelos espíritos, e deixar de considerar a sua vida íntima perante aquilo que leu. Porque não é um qualquer que está dizendo aquilo. São espíritos nomeados por Jesus para vir através de Kardec e trazer os ensinamentos verdadeiros. Então é muito complicado aprender, estudar, adquirir conhecimento. Não é fácil isso. Né? Nós tememos isso. E o pior e o mais difícil é depois, com toda essa sabedoria acumulada, você ter coragem de fazer valer o entendimento que você teve daquilo, através da razão. Isso é tão verdadeiro que nós temos um ditado muito comum, um ditado popular muito comum, que diz o quê? O que é que a gente não discute? Futebol, religião e política. As três coisas estão extremamente entranhadas na nossa vida. E o medo é tão grande de nós manifestarmos o nosso entendimento, em qualquer um desses campos que eu falei, em qualquer outro, que nós temos medo do conhecimento. E nós temos que adquirir conhecimento. Porque sem isso, nós vamos ver daqui a pouco, a gente não consegue trabalhar a nossa evolução. Mas vamos em frente. O que é instrução? E aí eu coloco como esclarecimento, tá? Kant, um filósofo do iluminismo, ele diz que esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, ou seja, adquirir a sua maturidade, pela qual ele próprio é responsável. Olha só o que ele diz. Nós somos ignorantes porque nós somos responsáveis pela nossa ignorância. Você imagina, ele falou isso lá em 1700. Hoje nós não temos como dizer que alguém não tem acesso à informação, à instrução, a livros, a textos. Até 20 anos, 15 anos atrás nós poderíamos dizer isso. Mas hoje com a internet não tem como dizer isso. Toda a biblioteca da humanidade se encontra disponível na internet.
todos os textos, tudo que vale a pena ser lido e o que não vale também, está disponível na internet. E por que a gente não se instrui? Exige a liberdade para fazer uso público de sua razão em todos os domínios. Então a instrução exige liberdade. Quanto mais instruído eu sou, mais eu quero ser livre para me poder fazer uso do meu conhecimento. Por isso que, não tem como não falar de política, por isso que estruturas políticas às vezes não querem que o povo se instrua. É mais fácil conduzir quem é burro, quem é ignorante. Isso em qualquer lugar e em qualquer época da humanidade sempre foi assim. Por isso é que instruir é importante. As obras da doutrina espírita nos mostram bem esse caminho do instruí-vos. E eu vou utilizá-las para vocês perceberem como elas respondem todas as nossas dúvidas. Emmanuel, na obra Estude e Viva, olha o tema, o título. Efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Não haverá transição planetária, nós não entraremos num planeta de regeneração enquanto existir um único excluído da sociedade, em todos os sentidos. Que planeta de regeneração é esse? Que nós vamos permanecer com pessoas cercadas em suas mansões e povos e pessoas morrendo em favelas. Não existe regeneração, nós vamos continuar. Por isso tem algumas pessoas que dizem, o planeta de regeneração está ali, ó, na virada da esquina. Eu não sei que esquina que eles se referem. Porque para mim essa esquina está muito distante, muito longe ainda. Está muito distante, longe. Porque nós ainda somos um mundo, um planeta extremamente dividido. Extremamente dividido. E não há como, se nós não rompermos esse cativeiro da ignorância, não há como mudar isso, né? E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige caridade para conosco. Essa fala eu achei fantástica. Por que ele exige caridade conosco? Por aquilo que eu falei antes. Porque quanto mais nós instruímos, quanto mais nós estudamos, mais nós comparamos o que a gente aprendeu com o que nós somos. Isso causa dor. A gente tem que ser caridoso conosco. A irmã Dufour, no seu livro Escutando os Sentimentos, ela faz um convite para nós, que é exatamente isso, escutando o sentimento. Ela nos convida a nós nos voltarmos para dentro de nós, olharmos o que nós somos intimamente e não termos medo disso. E com carinho conosco mesmo, fazermos as mudanças que forem sendo possíveis, paulatinamente. Por isso que a gente precisa ter caridade com a gente. Aí entra naquela outra questão. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. A gente tem que aprender primeiro a se amar. E a instrução nos leva a isso, desde que a gente tenha caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações de beneficência, então quem está com fome, quem está doente, a beneficência consegue ajudar, como seja o alimento ao faminto, o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposições, nem por osmose. Então não adianta entrar numa reunião e ficar o tempo todo quietinho e não desenvolver a sua curiosidade de aprofundar um estudo que viu, gostou, porque não vai entrar por osmose. Não adianta você dormir e deixar o rádio ligado contando o livro dos Espíritos que vai entrar na tua cabeça aquilo, não vai. Você vai até aproveitar alguma coisa, porque o Espírito desdobra durante o sono e muito provavelmente, se tiver uma boa equipe de mentores com ele, vai segurar ele lá no quarto para ele escutar o rádio que está tocando, lendo o livro, né? Mas enfim, de qualquer maneira a gente tem que se esforçar, tem que ser ousado, tem que ter coragem. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. André Luiz também fala um pouco sobre isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala, em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos,
condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Se eu não me instruo, eu não tenho oportunidades em qualquer área em que eu atue. Se eu não estudo para me instruir sobre a vida espiritual, eu estou com uma grande chance de ser sorteado num bilhete de um planeta ou outro que não a Terra para os próximos tempos para me viver. Um outro planeta de expiações e provas para mim ir para lá. Então é muito importante a gente aprender isso aí, que a instrução nos leva a melhorarmos a nossa capacidade, em todos os sentidos. Também no Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta, muito oportuna essa pergunta, como o progresso intelectual, que a gente adquire com a instrução, com o estudo, pode conduzir o progresso moral? Qual a relação que faz? Porque a gente aprende que a evolução espiritual ela é moral e não intelectual, né? O que faz nós sermos merecedores de um planeta de regeneração é muito mais a nossa evolução moral do que a nossa evolução intelectual. Perfeito? Então ele pergunta, como é que o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? E aí os espíritos respondem, ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Ora, quando nós instruímos, quando nós estudamos, quando nós vamos atrás de informações para comparar essa posição com aquela, isso dentro da própria doutrina espírita ou em qualquer outra área, nós vamos adquirindo conhecimento para melhorar o nosso discernimento. Melhorando o nosso discernimento, nós apuramos o nosso livre-arbítrio para tomar decisões mais apuradas, melhor acertadas. Então, como é que o progresso intelectual contribui para o progresso moral? Melhorando, através do conhecimento, o nosso discernimento, a nossa escolha entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Ixi, agora acho que eu apaguei, não. Por onde começar? Falei tanta coisa aí, por onde que a gente começa? Bom, como nós estamos numa casa espírita, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre a evolução mais importante, que é a espiritual, não resta a menor dúvida que é digerir primeiramente as obras fundamentais do espiritismo. E aí eu vou dizer que as obras fundamentais não são só as obras de Kardec, o Pentateuco, os 5 livros do Kardec, mas também obras complementares, principalmente as do Chico Xavier e de vários outros autores encarnados e desencarnados. Mas vamos nos concentrar na doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, se nós pegarmos os 5 livros de Kardec, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas nós vamos ter o primeiro livro dele, qual é? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é praticamente dividido em 4 partes. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, que trata das causas primeiras. Primeira pergunta, o que é Deus? Então, ele trata das causas primeiras. Segunda parte, ele trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte do livro, ele trata sobre as leis morais e a quarta parte das esperanças e das consolações. Mas se não bastasse esse primeiro livro dele, que foi o Livro dos Espíritos, ele escreveu, com o auxílio dos espíritos, mais 4 livros, aprofundando cada um dos 4 as 4 partes do Livro dos Espíritos. Então, quando ele trata sobre as causas primeiras, ele aprofunda a Gênese. Quando ele fala sobre o mundo dos espíritos, ele vem no Livro dos Médiuns. Quando ele fala sobre as leis morais, ele vem no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele fala sobre das esperanças e consolações, ele vem com o livro O Céu e o Inferno. Tá? Então, a doutrina espírita, ela tem uma riqueza, um tesouro inestimável, que são os 5 livros do Pentateuco. Nesses 5 livros a gente tem uma compreensão geral de tudo que os espíritos queriam nos ensinar. Obviamente, como o próprio Kardec diz, quando ele tinha terminado, no final da sua vida, da sua encarnação, ele disse que muita coisa ainda tinha para ser dito e que seria assim feito por quem o sucedesse. E até hoje, paulatinamente,
as informações novas estão chegando. E muitos ainda têm resistências a informações que chegam recentemente, como lá atrás tiveram resistência às informações de Kardec, às informações do Chico. Se a gente pegar os primeiros livros do Chico, tanto que a Federação Espírita Brasileira colocou obstáculos nos livros. Por quê? Porque sempre acha-se que o que está se trazendo de novo é um absurdo. Isso é um absurdo, é o nosso egoísmo em achar que nós somos detentores de todo o conhecimento do universo. Nós somos nada, não nada no sentido da insignificância, porque somos filhos de Deus, mas nós somos nada no universo infinito. Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. O que é a casa do Pai? É um universo infinito. O que são as moradas? São planetas habitados e planos espirituais outros. Então, portanto, nós não sabemos nada. Quem somos nós para julgar uma obra ditada por um espírito? É óbvio que o Kardec disse isso também, que a gente tem que sempre colocar sob o crivo da doutrina dos espíritos. Se contrariar, aí nós temos que questionar e procurar nos informar para ver se é ou não verdadeiro. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa possibilidade. Aliar o estudo à prática. Né? Somos trazidos à escola espírita, aqui, centro espírita, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados no permute de experiências e na aquisição de conhecimento. Nós somos a primeira geração espírita da história da humanidade. Vocês já pararam para pensar isso? Nós somos a primeira geração espírita, a primeira geração que ganhou escolas do espírito, que são as casas espíritas. Antes de nós, existiam os iniciados, um ou outro, aqui ou acolá, que tiveram a oportunidade de aprender esses ensinamentos. Mas uma casa, uma escola livre, de portas abertas, que você pode entrar, sentar, participar de grupos de estudo, escutar palestras, pegar livros, aprofundar, somos a primeira geração a ter isso. E não pensem vocês que é privilégio, não. É compromisso e responsabilidade. Eu falo uma coisa que tem muita gente que não gosta, mas nós somos a geração que nas próximas encarnações vamos ser esparramados pelo planeta para evangelizar, para ensinar a doutrina dos espíritos. Então vocês estudem, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando a gente desencarnar e chegar do lado de lá, os nossos mentores espirituais vão me perguntar o seguinte: você teve uma oportunidade fantástica de entrar numa casa espírita, qual o proveito que você tirou disso? Porque agora você tem um compromisso, você vai ser mandado lá, para aquele lado, lá do outro lado do mundo, não mais só para espiar, mas você vai ser mandado agora em missão, porque você adquiriu conhecimento para poder agora ensinar. Não é brincadeira isso não, gente. É por isso que eu digo que não dá para você sentar numa sala, numa palestra e ir embora e depois achar que o mundo espiritual ficou dentro da casa espírita e que não está me acompanhando lá fora. O mundo espiritual continua acompanhando. Então é um agravante. Lá fora, ó, tem um punhado de irmãozinhos nossos, falando com muito carinho em relação a eles, que estão nos esperando. Eles não entram aqui dentro porque tem uma barreira que protege a casa. Mas estão esperando a gente lá fora. São os nossos inimigos do passado, os nossos desafetos, né? Que não querem que a gente evolua. Porque entra naquele primeiro aspecto que eu falei, né? Transição planetária, exílio, espíritos que serão levados embora. Eles sabem que eles estão na fila e querem levar a gente junto. Vocês acham que a gente está totalmente protegido só porque somos espíritas? Ou dizemos que somos espíritas? É sério. Estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir mais sempre. Estude e viva. Então, estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir, nós vamos servir nas próximas encarnações, se não nessa, nas próximas, né? Emmanuel e André Luiz, Estude a Vida. Por que aliar o estudo à prática? Aqui, o Aulus, que foi um instrutor do André Luiz no livro No Domínio da Mediunidade, foi uma coisa fantástica. A saturação de conhecimentos, o exagero de conhecimento, impede o uso livre da razão. Satisfeitos com o cabedal de informações, descansamos tranquilos em nossa ignorância de nós mesmos. Quanta gente que acha
que é extremamente sabedor de tudo das questões espirituais, se acomoda. Aliás, Dr. Inácio, quem já leu o Dr. Inácio conhece o humor que ele tem. O Dr. Inácio, que é coordenador de uma das cidades, de um hospital, de uma das cidades espirituais, hospital de louco, ele costuma dizer, né, brincando. Ele diz o seguinte: quem mais dá trabalho para ele na espiritualidade são os líderes espíritas. Porque espírita tem isso, né? Lê os livros de Kardec e acha que já sabe tudo sobre a doutrina espírita. E sabe tudo sobre a vida espiritual e realidade, por isso acha que é merecedor do planeta de regeneração. E a gente sabe que não é isso. Então, portanto, se a gente ficar só no conhecimento, só adquirindo conhecimento, nós nos saturamos de tal maneira e nos acomodamos. Por isso que é importante aliar o estudo à prática. E a Casa Espírita oferece isso também. Tem várias atividades que podem ser trabalhadas por aqueles de forma voluntária, né? Não é só a Casa Espírita, né? Eu acho que se você atender um vizinho, você se dedicar a atender as pessoas que você conhece, ajudar aqui, ajudar ali, você já está alinhando o estudo à prática, né? Tem várias maneiras de fazer isso. E o estudo, ele também é o propiciador da reforma íntima, como eu falei para vocês. Quanto mais nós estudamos, mais nós somos motivados a buscar o nosso interior e fazer um balanço de como nós realmente somos. E com esse balanço nós nos propomos a fazer mudanças. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Por isso a importância do autoconhecimento, de nós conhecermos a nossa individualidade. Cada um de nós tem uma personalidade espiritual. A personalidade espiritual de cada um de nós é o resultado de todas as vidas já vividas, das coisas boas e ruins que fizemos, que aprendemos, que praticamos em vidas anteriores. O conjunto desses atos, bons e ruins, construiu a nossa personalidade espiritual. É por isso que nós somos o que somos e não tem ninguém no universo infinito igual a nós. Isso chama-se individualidade. Não é individualismo. Individualismo está ligado ao egoísmo. Individualidade está ligada à obra de Deus, de termos nos criado indivíduos para que nós possamos ter a nossa evolução própria, única. Tá? Então é muito importante que nós nos conheçamos para que nós possamos ressaltar, corrigir os nossos defeitos, né? E potencializar as nossas virtudes. Esse é o objetivo da reforma íntima. Reforma íntima é isso. Reforma íntima não é uma coisa para ser feita com dor, com sofrimento. Deus vai nos dar quantas oportunidades nós precisarmos para voltarmos aqui e aprender e melhorar. Então não tem razão para desespero. O que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode perder a oportunidade da vida presente. A gente certamente, só de estarmos aqui, e agora eu falo sério, só de estarmos aqui numa quarta-feira estudando, tentando aprender alguma coisa, todos nós já estamos dando um passo a mais, ou seja, nós estamos preparando que a nossa saída desse mundo, quando nós desencarnarmos nessa vida, nós estejamos melhor do que estávamos quando entramos. Esse é o objetivo da encarnação e da vida, que a gente saia dela melhor do que quando nós entramos nela. Esse é o objetivo. Imaginar que vamos conseguir nos depurar 100% e sairmos daqui como Cristo, é demência. Aí que você está pior ainda, porque aí você está sendo obsediado, qualquer coisa do tipo, né? Porque Jesus é um Espírito que transitou por tudo que nós estamos transitando, só que ele está anos-luzes na evolução, o que significa que nós chegaremos até ele. Se isso não fosse verdade, ele não poderia ser o exemplo para nós. Né? Deus não teria mandado ele para ser o exemplo para nós, a referência do que é evoluir. Né? Isso está no livro da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Estou terminando. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Esse é um trabalho íntimo. Não é um trabalho que ninguém nos ajuda a fazer e muito menos que nós precisamos declarar ao mundo que estamos fazendo. Até para que nós não nos envergonhemos com as nossas quedas.
Porque nós não conseguimos evoluir numa linha reta. A evolução nossa é de altos e baixos. Por que é de altos e baixos? Por uma questão muito óbvia. Porque nós ainda temos uma estrutura íntima de muitos vícios, de muitos defeitos. E assim sendo, não há como nós termos permanentemente, de uma maneira linear, a nossa evolução. É óbvio que o que nós conquistamos, nós não perdemos mais. Os Espíritos nos ensinam isso. Tudo que nós aprendemos de bom, nós não perdemos. Passa a ser inerente à nossa natureza espiritual. Assim como tudo que nós lapidamos, depuramos de ruim, nós não readquirimos mais. Porque nós aprendemos, ao corrigir aquilo a gente aprende. Quando aprende, não se perde. Conhecimento é o único bem que não se perde, que o acúmulo dele não ocupa espaço. Então, portanto, nós temos que ter isso em mente, que para iluminarmos, nós temos que fazer um trabalho silencioso, calmo, principalmente considerando aquilo que eu falei anteriormente, com caridade para conosco mesmo. Nós temos que ser caridosos com nós, considerando que a gente já fez muita coisa de errado e que agora que estamos começando a caminhar com discernimento, com controle, a nossa evolução. Isso é Emmanuel, no livro Consolador. Bom, por que a necessidade então do amai-vos e instruí-vos? O Espírito de Verdade, novamente aqui, diz: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. É o que está lá no comecinho, né? Eu repeti novamente aqui. A transição planetária é o trabalho de construção de um mundo de regeneração que exige a ação de espíritos resolutos, ou seja, nós. A transição planetária não é feita por espíritos superiores. Tem gente que fica alimentando essa falsa ideia, que virão espíritos aqui, nomeados por Deus, para melhorar o nosso planeta. Não. Quem vai melhorar o nosso planeta somos nós. O planeta é nosso, é de responsabilidade nossa. Cuidar do meio ambiente, cuidar para que se acabe as diferenças, que se acabe os preconceitos, homofobia, tudo que a gente vê de ruim e que só acirra as relações humanas, é um trabalho de nós. É inadmissível que um espírita cristão, que tenha conhecimento do amor do Cristo, cultue valores que vão de encontro e não ao encontro ao cristianismo. Nós não podemos esquecer que nós tivemos 200 a 250 encarnações, que o Cassiano aqui nunca foi, durante essas 200 vidas passadas, o que está se mostrando agora. Eu já fui negro, eu já fui mulher, eu já fui índio, já fui oriental, eu já fui gordo, já fui magro, já fui alto, já fui baixo, já fui pobre, já fui rico. Então não tem porquê eu, espírita, olhar um negro, olhar uma mulher, olhar um homossexual e nutrir por ele qualquer tipo de desconforto, de ódio, de raiva. É incoerente com o conhecimento que os espíritos nos trazem. Não dá para nós cultuarmos esses tipos de valores, porque eles não condizem com o cristianismo nem com o que a doutrina espírita nos ensina, né? Se somos espíritos em evolução, nós precisamos experienciar em todas as situações da sociedade. Não tem como. E quem ainda nutre qualquer tipo de preconceito, certamente vai ter o seu momento para resgatar esse preconceito, para se acertar perante as leis de Deus. Não é nem perante as leis dos homens, porque os homens coíbem homofobismo, violência contra as mulheres, né? Os preconceitos todos, a lei dos homens coíbem isso. Mas aquele que é punido pelas leis dos homens, não quer dizer que ao ser punido se resolveu no seu preconceito. Mas perante as leis de Deus vai ter que resolver. Nem que tenha que vir e experimentar a mesma forma de preconceito no futuro. Porque é só com a dor que nós evoluímos, infelizmente, né? Evoluímos pela dor ou pelo amor.
Mas nós temos optado, ao longo de todas essas encarnações, evoluir pela dor. Poderíamos escolher pelo amor, mas optamos pela dor. E como última mensagem, vem aqui um espírito amigo dizer: tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir frutos de caridade. Obrigado.